É possível que seu cérebro tenha sido condicionado e habituado por você a ver sua realidade exterior de uma forma limitada? No episódio anterior, eu comentei sobre a capacidade do nosso cérebro de condicionarmos a enxergar a realidade do exterior com base nos pensamentos que temos no passado. E quando isso afeta o nosso futuro, pois o nosso futuro se torna previsível e sem quaisquer chances de mudanças. É por isso que a maioria das pessoas ficam estagnadas, presas ao passado, sem chance de mudar o futuro. E quando está tão perto de alcançar um objetivo que deseja, há algo que o faz desistir, de ser puxado de volta ao passado e não dar nenhum passo ou não conseguir dar esse passo adiante. Nesse episódio, eu vou falar sobre outro tema que se chama as ondas cerebrais e a relação da meditação com a frequência das nossas ondas cerebrais. Vamos começando falando sobre os tipos de ondas cerebrais e o que elas são de fato. Ondas cerebrais são as diferentes frequências que são identificadas em nosso cérebro, em diferentes partes e também dependendo do momento do nosso dia a dia. O primeiro tipo de onda cerebral é chamado de ondas cerebrais beta. Pense em seu cérebro como um órgão que começa a criar significado e coerência entre o que está acontecendo no seu mundo exterior e o que está acontecendo no seu mundo interior. Quando você está consciente e acordado, a sua atenção está em seu ambiente externo e você está ciente do seu corpo, no espaço e no tempo. Seu cérebro precisa reunir e começar a integrar todas as diferentes informações por meio desses 5 sentidos sensoriais: a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. O segundo tipo de onda cerebral é chamado de alfa. Na maioria das pessoas, quando está funcionando em padrões de ondas cerebrais beta, elas mudam naturalmente para padrões de ondas cerebrais alfa. O cérebro faz uma pausa por um momento e você começa a pensar. Vocês passam por isso quando está prestando atenção numa palestra, num webinar, numa reunião, numa conversa, e de repente você para, olha para o nada e para si mesmo. Trata-se de um momento de relaxamento. É quando paramos, tornando o nosso mundo interior mais real do que o mundo exterior. Pensa naquele momento em que você, durante uma palestra, um webinar ou uma conversa, você para e faz assim. E começa a pensar em algo a si mesmo. É nesse momento que a gente congela a imagem no nosso cérebro. E o cérebro começa a consolidar neurologicamente. Quando você entra no processo meditativo e senta seu corpo e não está comendo, não está cheirando, não está saboreando, nem sentindo, não está experimentando. Você não está vendo, você não está ouvindo. É nesse estado que as ondas cerebrais do seu cérebro presente começam a desacelerar. E quando isso ocorre, você passa para os padrões de ondas cerebrais alfa. São esses padrões de ondas cerebrais mais lentos. Quando você começa a passar de beta para alfa, está começando a ir além da sua mente analítica. E agora você está entrando no sistema operacional em que todos os programas, os hábitos, os comportamentos entram num ambiente que é o seu subconsciente. Então, alfa, tendemos a não ouvir mais a voz em nossa cabeça que está falando conosco. Outro estado cerebral, chamamos o estado de onda cerebral teta. Trata-se do estado hipnótico. É o estado de ondas cerebrais mais lento, naquele estado quase semi-adormecido. Dizemos que você está no estado de maior sugestionabilidade. O que é isso? Sugestionabilidade é a sua capacidade de aceitar, acreditar e se integrar à informação sem nenhuma análise. No estado teta, tudo que é conhecido, familiar em sua vida, a sua identidade, a sua mente consciente se apagam. O seu consciente está saindo da região do neocórtex e começa a mover para centros do subconsciente do seu cérebro. O outro estado chamamos de delta. É quando o seu corpo está em estado catatônico e completamente adormecido. E agora há muita pouca atividade em sua mente consciente. E o último estado é o gama. É o estado em que as frequências são altíssimas, mas de uma forma bastante diferente. Se compararmos ao estado do nosso cérebro, onde há um excesso de hormônios de estresse, em que estimulam a alta frequência de ondas cerebrais no nosso estado beta, já no estado gama, a razão é outra. Há uma excitação ocorrendo no cérebro. Mas a excitação não vem de algum perigo, alguma ameaça ou alguma condição do seu ambiente externo que esteja evocando os hormônios de estresse e causando a ocorrência de emoções como agressão, medo, raiva ou tristeza. Em gama, há uma excitação dentro do seu corpo. A energia do corpo começa a subir para o cérebro.
E quando isso acontece, o cérebro entra em um estado superconsciente. Gama é o estado do super desperto, onde o seu mundo interior tende a se tornar mais real do que o mundo exterior. E agora vamos falar onde a meditação entra tudo nisso. Na verdade, quando você está aprendendo, você deve estar em beta de baixo nível. Por quê? Porque não há ameaça, não há perigo, é o momento perfeito para aprender. Agora, dê uma olhada no beta de alto nível. São 22 a 50 ciclos por segundo no beta de alto nível. É mais de 2 a 3 vezes que o beta de baixo nível. E quando seu cérebro está preso no modo emergência e pensa em beta alto, é como dirigir um carro esportivo na estrada. No primeiro ano é bom, para o curto prazo é super legal, mas se você fica no estado beta de alto nível, com alta frequência, ela vive uma ansiedade severa e a depressão também chega. Eles estão em um estado em que seu cérebro está sempre excitado e precisa de algo de fora para começar a sedar o seu corpo, para que ele possa começar a se desestressar. E isso é um problema, porque viver em beta alto constantemente é despertar os hormônios de estresse. Se o propósito da meditação é ir além da mente analítica, e o que separa a sua mente consciente e a sua mente subconsciente é essa linha que é a mente analítica. Para que você vá além dela, dessa linha, você terá que aprender uma maneira de começar a desacelerar suas ondas cerebrais beta, de alto nível, e alcançar betas de médio e de baixo nível. E quando você começa a desacelerar em padrões de ondas cerebrais que alcance a onda alfa, você ultrapassou essa mente analítica. E quando você começa a desacelerar ainda mais as ondas cerebrais, você está perto e chegando ao seu subconsciente. Eu vou muito além disso. A meditação, ela é capaz de fazer com que você alcance níveis de ondas cerebrais de frequências baixas que você jamais imaginou. É comprovado cientificamente que pessoas que possuem a capacidade de mover de ondas cerebrais para alfa ou até teta são capazes de iniciar uma fusão com o seu sistema nervoso autônomo, gerando um equilíbrio e ordem, que chamamos de ir além de si mesmo. É você ter consciência que está no seu subconsciente. De repente, começa a organizar e criar coerência no neocórtex, que foi fraturado e subdividido por causa de hormônios de estresse. Então, pense na coerência como ordem, como cadência, como ritmo. As coisas estão funcionando, sincronizadas e de forma organizada. Pense na incoerência como um grupo de bateristas sem ritmo batendo na bateria ao mesmo tempo. Tanto o cérebro quanto o coração são influenciados pelos hormônios de estresse quando começa a funcionar de maneira mais desorganizada. Mas quando o cérebro e o coração ficam altamente organizados, altamente integrados, altamente sincronizados, imagine como todos no estádio batendo palmas ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. Não apenas cria ordem e coerência, mas também aumenta a quantidade de energia no cérebro e no coração. Quando há uma energia, há mais energia no cérebro e no coração, há um nível de maior consciência sobre o seu corpo, seu ambiente e o seu tempo. Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que, se você puder ampliar o seu foco ao começar a abrir a sua consciência, você desvia a sua atenção de tudo que é material e passa a dar atenção em nada além do espaço. A pessoa está se sentindo tão inteira, tão apaixonada pela vida, que ela sente que tem tudo. E de repente podemos dizer que, depois de um certo ponto, essa pessoa vai ter um momento muito transcendental. Quando essa pessoa está se conectando e sente que toda energia se move direto para o coração, e o coração começa a bater de uma forma muito ordenada e coerente, o coração começa a produzir um campo magnético no ambiente. Quando a pessoa se sente conectada com algo maior, você presencia algo inexplicável. Aquela pessoa, você vê até lágrimas saindo dos olhos, do rosto dela, porque ela está se sentindo inteira. Ela se sente tão apaixonada pela vida que se sente conectada com algo muito maior. Esse estado natural que chamamos de ir além de si mesmo. Se você gostou desse vídeo, desse episódio e deseja saber mais sobre
o que a meditação e o poder do nosso cérebro, continua me seguindo, que próximos episódios serão melhores que esse. Valeu, obrigado!